Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditar na Palavra de Deus e estudando o tema 95 teses sobre justificação pela fé. Já comentamos aqui, se você quiser saber mais detalhes sobre o livro que estamos comentando, vá lá no vídeo 1 e 2 e você vai ter mais informações, ok? Mas antes de começarmos aqui a meditar na Palavra de Deus, pegue aí a sua Bíblia de papel ou o seu celular, notebook, computador, tem aí uma Bíblia e esteja a postos aí para poder estudarmos a Palavra de Deus. Mas antes de começarmos aqui, eu gostaria de pedir que você curtisse o vídeo, compartilhasse, acionasse aí, ativasse o sininho das notificações, né? E se você assim desejar, inscreva-se aí no canal para você assistir não somente este vídeo, mas também os outros, né? Os outros que, porventura, a gente vai gravar e aqueles que já foram gravados anteriormente, as outras 12 teses. Hoje nós vamos falar sobre a tese número 13, né? Já falamos aí da tese 1 até a 12 e hoje nós vamos falar sobre a tese número 13, ok? Então antes de começarmos aqui, vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de meditar na sua palavra. Fica conosco neste momento, guarda-nos com os teus anjos, orienta-nos com o Espírito Santo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O primeiro bloco que falamos aqui, logo assim no início, que começamos aqui na tese 1, né? O primeiro bloco falamos sobre justificação. Então, da tese 1 até a tese número 7, nós falamos as 7 teses baseadas no bloco, no tema justificação. Da tese número 8 até a tese número 12, o bloco veio como tema pecado, ok? Então agora nós vamos falar da tese número 13 até a tese número 16, onde o bloco vem tendo como tema fé, ok? Então vamos aí, pegue caneta e papel, se você precisar anotar alguma coisa, e vamos aí para a tese número 13, que tem como título o seguinte: a melhor definição de fé é confiança. Confiança é depender de outro. Repetindo, a melhor definição de fé é confiança. Confiança é depender de outro. Talvez você já tenha ouvido a história do malabarista que andava sobre a corda bamba por cima das cataratas do Niágara, né? E após ter deixado a multidão embevecida, né, ali parada, olhando com o feito que ele tinha acabado de realizar, ele perguntou: quantos de vocês acreditam que desta vez eu posso atravessar novamente sobre a corda, só que empurrando um carrinho de mão com alguém sentado dentro? Então a multidão aplaudia ali, né, pela pergunta dele, né, pelo desafio dele, e todos estavam certos de que ele poderia fazê-lo. Então ele continuou e ele perguntou: quem quer ser o voluntário e entrar no carrinho de mão? E aí a plateia que ali estava, né, fez um profundo silêncio, né? As pessoas ali haviam acabado de se lembrar da diferença vital entre crença e confiança. Uma coisa é crer que o carrinho atravessaria com toda segurança o abismo. A outra, bem diversa, é pôr a própria vida numa corda bamba.
né? Aí no livro de Tiago, pegue aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, 19, ele estabelece a mesma distinção. Então lá Tiago faz uma pergunta muito importante e tem a resposta também muito importante, preste atenção. Crês tu que Deus é um só? E aí, você crê que Deus é um só? E olha o que Tiago responde. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A fim de desenvolver fé salvadora, você precisa mais do que assentimento mental. Até mesmo os demônios têm crença desse nível e tremem em resultado disso. Os demônios creem, mas não confiam. Essa é a diferença crucial. 3 palavras, descrevem a relação de dependência do cristão para com Deus: fé, crença, confiança. E no uso moderno, hoje em dia, crença muitas vezes traz consigo a ideia de mero assentimento mental. A fé, às vezes, é confundida com o tal do pensamento positivo. Mas a palavra confiança provavelmente seja a que mais se aproxime em descrever a dependência bíblica de Deus. Onde quer que você encontre a palavra crença ou fé na Escritura, você pode substituir pela palavra confiança e talvez você obtenha uma nova dimensão das palavras familiares. Por exemplo, lá em Atos 16, 31, o apóstolo Paulo, ao dar uma resposta para o carcereiro, ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, né? E poderia ser redigido essa frase: confia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A escritora americana Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, livro 1, página 389, ela diz o seguinte, lá ela dá uma declaração: a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Fé é a confiança em Deus, ela afirma. Fé é dependência de outro, né? De outro. É provavelmente a palavra mais próxima de submissão que nós encontramos na Bíblia, pois traz consigo a ideia de entregar a vida totalmente ao controle de Deus. Os grandes empreendedores, né? Pessoas que estão sempre aí empreendendo, investindo, criando, né? Elas não gostam muito da ideia de dependência. E pode parecer assustador pensar em colocar-se sob o controle de outrem. Pode ser um golpe, né, ao orgulho, à autossuficiência humana, né? Permitir que alguém ou alguma outra pessoa dite as regras para você. Mas lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 6, lá tem uma frase nesse versículo que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou, se nós redigíssemos essa frase, nós colocaríamos: sem confiança é impossível agradar a Deus. Como é que você vai agradar a Deus se você não confia nele? Somente quando renunciamos à nossa própria vontade e modo de pensar e confiamos totalmente no poder de Deus para salvar, Deus pode realizar o seu propósito em nossa vida. Deus poderá realizar o seu propósito em nossa vida. Ok? A fé ou a confiança genuína, ela é totalmente dependente, totalmente vulnerável. O raciocínio ou entendimento
ou lógica humana podem ir até certo ponto, e então nós temos que partir para aquilo que não pode ser provado, exceto por experiência. Os teólogos se têm referido às vezes a esta verdade como salto de fé. Mas confiança em Deus não é um salto no escuro. Ele nos tem dado evidências suficientes em que basear a nossa fé, a nossa confiança nele. No livro de Mateus, no capítulo 15, encontramos a história da mulher Cirofenícia. Vamos aqui abrir Mateus capítulo 15, que é o nosso texto-chave de hoje, né? Mateus capítulo 15, o nosso texto-chave de hoje, que eu não falei aqui no começo, deixei para falar agora por conta que o texto é grande. Então, o nosso texto-chave de hoje é Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, que fala da mulher cananeia. Então diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então vemos aqui a história da mulher sírio-fenícia, né? Ela veio em busca de Jesus. Ela havia percorrido cerca de 80 quilômetros além do roteiro de Jesus, a fim de que a sua busca fosse recompensada. Encontrá-lo caminhando pelas estradas poeirentas, né, do seu próprio país deve tê-la encorajado a crer. Mas quando lhe levou o pedido, Jesus parecia ignorá-la. E ela persistiu e parecia que Jesus estava insultando ela, né, chamando ela de cachorrinho. Contudo, havia uma evidência bastante no olhar de Jesus, no tom de voz, a maneira de agir, para encorajá-la a confiar nele. E a despeito das aparências, ela foi persistente, ela foi perseverante, até que a sua fé foi recompensada por Jesus. E a resposta veio ao continuar ela confiando nele. Então terminamos aqui a nossa tese número 13, que tem como título: a melhor definição de fé é confiança. Confiança é depender do outro. Ok? Então, aqui vai o conselho de sempre, que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar para terminarmos então? Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos aqui pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. Continue conosco neste dia, Senhor. Fica conosco, protege-nos com os Teus anjos e que o Espírito Santo continue a nos orientar. Te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima. E continuo aqui pedindo a você que curta, compartilhe, acione aí o sininho das notificações e, se você desejar, se inscreva no nosso canal para assistir não somente esse, mas os outros vídeos, né, os anteriores e outros que existem aqui pelo canal. Ok? Um forte abraço e até a próxima.